A cirurgia bariátrica, também conhecida como redução de estômago, é utilizada para pacientes que querem perder peso. Realizada no Brasil desde o início da década de 70, o procedimento ainda é permeado por muitos mitos. Por isso, no Saúde em Pauta desta edição, nós vamos falar sobre o assunto com a nutróloga Sandra Lúcia Fernandes. Ela é integrante da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Olá, doutora Sandra. Seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigada pela sua participação aqui hoje. Olá, eu que agradeço o convite e parabenizo pela escolha desse tema tão importante, né, para esclarecimento da população em geral. Doutora Sandra, a cirurgia bariátrica, ora é banalizada quando algumas pessoas dizem que quero engordar só 10 quilos para poder fazê-la. Ora é depreciada quando colocam como um procedimento de extremo risco. Explica para a gente qual que é a realidade clínica dessa cirurgia e para quem ela é indicada. Bom, a cirurgia bariátrica, ela já é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, então ela é aprovada pelos órgãos, né, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem um protocolo de tratamento, hospitais públicos fazem a cirurgia bariátrica pelo SUS, é realizada não só em clínicas particulares, como também no hospital escola, e é uma cirurgia amplamente reconhecida e segura. Só que é claro que precisa ter uma indicação precisa e um segmento pré- e pós-operatório por uma equipe multiprofissional. Cirurgia ela é o último ponto do tratamento da obesidade. Primeiro ponto é o paciente, a família, entender que a obesidade é uma doença. Então, o critério inicial é o quê? O índice de massa corpórea maior que 40, né, o IMC. Você faz o IMC como? Pega o peso da pessoa, divide por altura ao quadrado. Se esse IMC der acima de 40, e se, não é só isso, e se essa pessoa já tentou tratamento clínico, mudança de hábito de vida, até o uso de medicamento, e não perdeu peso, ela pode ser indicada a cirurgia bariátrica. Ou pessoas com IMC acima de 35, mas que já tenham comorbidades, uma apneia do sono grave, uma esteatohepatite grave, uma diabetes descompensada, um risco cardiovascular muito elevado, e até se faz o que a gente chama cirurgia para o IMC abaixo de 35, naqueles pacientes diabéticos muito descompensados, que não compensam nem com insulina, e que é um diabetes tipo 2. Essa cirurgia não é indicada para diabetes tipo 1 também não. Então, assim, o paciente ele precisa ser muito bem acompanhado por uma equipe multiprofissional, com nutrólogo, endócrino, nutricionista, psicólogo, né? Às vezes até o mesmo psiquiatra, um educador físico, para que esse paciente possa entender que a cirurgia é um pilar muito importante, mas um pilar do tratamento da obesidade. Por quê? Porque o que a gente vê? Pacientes que recuperam peso de 2, 3, 5 anos pós-cirurgia e muitas vezes não são submetidos a outro procedimento. Então, assim, a obesidade, ela precisa ser reconhecida como uma doença grave. Então, não é só uma questão estética, a gente não está falando daquela pessoa que vai para a academia todos os dias e quer perder 2, 3 quilinhos, nós estamos falando de pessoas que têm índice de obesidade com complicações clínicas. Por que uma avaliação psicológica é necessária, mesmo quando a gente está falando de uma cirurgia que envolve o estômago? Justamente porque essa mudança vai causar um impacto na vida dele, de várias formas, e ele precisa desse apoio psicológico, muitas vezes até psiquiátrico, e até controle com medicações, para controlar essas possíveis compulsões que ele possa ter, para que ele possa aceitar essa mudança de estilo de vida, porque não é só uma dieta, é uma mudança de estilo de vida que ele vai ter que fazer para que essa cirurgia realmente tenha sucesso. Então, esse suporte psicológico é muito importante, é fundamental, eu diria. E como que o processo de emagrecimento acontece? A gente sabe que o estômago fica reduzido, mas após a cirurgia, quais são as etapas iniciais? Então, esse processo acontece porque, à medida que o estômago é reduzido, existem hormônios, peptídeos intestinais, que são disparados do estômago, que eles têm ação central. E eles disparam a sensação de fome. Então, se você tem um estômago menor, você vai ter uma menor produção desse hormônio que se chama grelina. Então, vai ter uma produção menor do hormônio que dispara a sensação de fome. Então, assim, não é só a mudança anatômica,
existe essa outra mudança metabólica. Então, toda cirurgia bariátrica, ela também é uma cirurgia metabólica. Por isso que a gente percebia que no início, os pacientes, logo depois do pós-operatório de cirurgia bariátrica, ainda obesos, porque ninguém emagrece do dia para a noite, eles já controlavam o diabetes, justamente por causa dessa mudança dos peptídeos intestinais. Então, esse é o grande ganho da cirurgia bariátrica. Certo. Muito se relaciona a cirurgia bariátrica ao alcoolismo. Para quem deseja fazê-la, quais são os cuidados a serem tomados? Então, se a pessoa já é uma pessoa que tem um diagnóstico de alcoolismo, a gente contraindica nesse primeiro momento a cirurgia. Ela tem que se tratar, frequentar um grupo, procurar um psiquiatra, um psicólogo, sair dessa condição para que vá ser submetida a uma cirurgia para ter os ganhos da cirurgia. Tem pacientes que ficaram em terapia por 2 anos para depois fazer a cirurgia e aí ficaram bem. Agora, existem casos que a pessoa vem a desenvolver o alcoolismo. Antes ele bebia, entre aspas, socialmente, e ele passa a desenvolver o alcoolismo pós-cirurgia. Como o estômago fica pequeno, ele não consegue mesmo, além da fome reduzida, mas muitas vezes é uma compulsão, que aí não tem a ver com a sensação de fome, é uma coisa busca por prazer, né? E aí ele não consegue, ele passa mal, e ele para de comer, e ele descobre o quê? Que o líquido vai fácil. E aí ele começa a trocar aquela sensação de prazer que ele tinha com a comida pela bebida. Isso pode acontecer. Não é de rotina que isso aconteça. Não quer dizer que você fez uma bariátrica e você vai virar alcoólico, senão a cirurgia bariátrica já teria sido suspensa no mundo, né? Sim. Por favor. Mas em alguns casos, para pessoas mais suscetíveis, isso pode acontecer, geralmente associados a quadros de depressão, sempre tem algum fator que ajudou a desencadear o processo. O importante é o esclarecimento e o acompanhamento médico, né? Porque Exatamente. muitas vezes a pessoa fala, eu já operei, agora eu me viro, e não. Essa questão até do líquido que você mencionou, tem pessoas que no desespero de comer fazem bebidas hipercalóricas, com leite condensado, com farinha láctea, apenas para matar aquela vontade de comer o doce ou de comer exageradamente. Por isso que a gente está até aqui nesse programa hoje, para poder orientar e reforçar que o acompanhamento médico é imprescindível nesse tipo de cirurgia. Sim, e um multiprofissional também, um psicólogo, um nutricionista, um educador físico, né? Assim, a pessoa ela realmente precisa de um start para que ela realmente faça essa mudança e mantenha essa mudança de hábito de vida. Não adianta achar que a cirurgia vai resolver por si, vai resolver, porque realmente não vai. Sim. Doutora Sandra, e para a gente finalizar, quais são os cuidados que as grávidas ou quem deseja engravidar devem ter com a cirurgia bariátrica? Isso é muito importante, porque a número de cirurgias bariátricas tem aumentado no mundo inteiro. E a população que mais aumenta é mulheres em idade fértil. Então, ela pode engravidar após cirurgia bariátrica? Pode, desde que esteja bem acompanhada, que essa gestação seja programada. O que a gente orienta para os pacientes? Que essa paciente ela não deve engravidar até 18 meses, preferencialmente até 24 meses, mas nunca antes de 18 meses pós-cirurgia bariátrica. Por quê? Porque nesse período o corpo dela está todo em readaptação, porque a cirurgia bariátrica não faz com que ela perca só gordura. Ela perde massa magra, ela perde nutriente, ela perde massa óssea. Então, se no meio dessa confusão ela engravida, olha que confusão, muitas têm perda fetal, né? Eu já acompanhei muitas gestantes que engravidaram sem programação pós-cirurgia bariátrica, e é interessante falar isso, porque essa paciente, por exemplo, dependendo da técnica que ela for fazer, o bypass, a gente orienta que ela faça o implante, ou que ela use métodos de barreira quando for ter relacionamento, para que porque a absorção do comprimido pode ficar alterada. Então, assim, a gente orienta que seja mantida uma anticoncepção por dia, outro tipo de anticoncepção, pelo menos até ela fazer 18 meses de cirurgia ou até 2 anos. E por causa dos riscos para a mãe e para o bebê, né? E fazer, claro, todo o acompanhamento médico necessário, né? Exatamente. Doutora Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Eu acho que esse é um tema que ainda é um tabu na sociedade, as pessoas julgam, né? É obeso, por que não fez atividade física? Por que não fechou a boca? Como se
a questão da obesidade fosse simplesmente uma dieta de 1, 2 semanas que a gente busca na internet, não é assim, precisa de Não é acompanhamento mesmo. médico. E claro que a decisão da cirurgia, ela está sendo amparada por um médico que conhece sobre o assunto, que vai fazer toda a orientação profissional. É isso aí. Os pacientes têm que ter muita segurança, né? Não é uma cirurgia qualquer. E a gente pretende que eles tenham os melhores benefícios. Obrigada, doutora Sandra. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.